Ingo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que um político pode contribuir nesse um jovem político, com certeza vai ter uma carreira ainda promissora ao longo do tempo, pode contribuir para facilitar a vida ou para melhorar a vida dos empresários e dos empreendedores? Olha, eu recentemente, mas esse ano, no meu aniversário, eu fui na CIF, numa associação de empresários aqui de Florianópolis, fui conversar com o núcleo de jovens. E eles me fizeram a mesma pergunta. E o que eu costumo dizer é que, primeiramente, o político não deve atrapalhar. Esse é o primeiro passo. E depois disso, ele pode consultar com os próprios empresários que sentem essa dor, como é que ele pode ajudar. E eu acho que dentro da seara do que ele pode fazer, entra principalmente o fato de consultar carga tributária, que eu acho que é uma das principais coisas. Tratando-se de um político no âmbito municipal, envolve também outras coisas envolvendo logística, por exemplo, né? Claro. Vagas de carga e descarga, se a rua está esburacada, sinaleira demorada, trânsito que piora a logística, vaga para cliente, Alvará. alvará, enfim, diversas coisas que podem ser facilitadas, né. E aí entra especificamente no cargo que esse político ocupa, né. O prefeito tem muito mais o que fazer em relação ao empreendedor no local. Claro. O vereador, obviamente, tem a função principal como fiscalizar o prefeito, obviamente depois parlamentar e também legislar. Muito se fala entre o legislar, né, o legislador do legislar. Mas eu costumo dizer que se fosse por projeto de lei, o Brasil seria primeiro mundo, porque mais de 92% dos projetos de leis que nós temos que a justiça é provocada para tratar sobre eles, são inconstitucionais. Então, de projeto de lei não adianta de nada. Aqui a gente fez um estudo na Câmara de Florianópolis, pedi para o pessoal apurar, a gente chegou num número obviamente um pouco impreciso, mas de 72% dos projetos que a gente tem na Câmara são inconstitucionais. Mas obviamente, né, precisa protocolar coisa para dizer que está fazendo alguma coisa, porque o público acha às vezes que protocolar projeto de lei por protocolar e sai resolvendo alguma coisa, né. Eu já foco em mais outra área. Eu costumo focar mais na parte de fiscalização e atender as demandas de perto e cobrança de quem realmente executa as políticas públicas, E né. você falou uma coisa que é muito bom. Primeiro é não atrapalhar, né, porque eu já ouvi vários players do mercado, né. Nosso podcast, claro que quem acompanha a maioria são pessoas que estão começando e que querem empreender, mas, assim como você tá na política, a gente já teve a honra de ter grandes players aqui conversando com a gente. E eles falam justamente sobre isso, não atrapalhar já é muita coisa, né. Porque às vezes o empreendedor que vira um empresário, ele acha que a política quer frear ele, e acho Uhum, que vice-versa, como se houvesse uma competição. Eu penso que deveriam trabalhar juntos, né, lado sim, a lado, para que o negócio funcione melhor, né. exatamente. Como é que você vê isso? Eu vejo que, como eu falei, a respeito de projetos de leis, né, se a gente pega a motivação, eu costumo sempre dizer que, para analisar um político, tu não olha ele pelas propostas, mas pela conduta. É como você falou, às vezes um empreendedor passa do universo de empreendedorismo e ele lá as coisas funcionam de uma forma diferente. Na vida privada, Claro. ele vai para o meio público e ele observa que as coisas funcionam um pouco diferente. Só que o que ele não pode perder é a sua conduta e como ele age diante dos problemas. Porque vão chegar problemas para ele que envolvem características que tem no meio privado. Por exemplo, como liderança, ou, por exemplo, quando trata-se de taxa e economia. Isso é algo que o setor público trata e que afeta diretamente o empreendedor e que ele sabe lidar com isso. Só que ele precisa entender que o processo é diferente. Quando a gente, por exemplo, encara um processo legislativo, é totalmente diferente. Precisa passar por comissão, precisa depender da vontade de um para pautar, e se o outro não vai com a tua cara, ele não vota a favor, e depois faz um parecer contrário, totalmente impreciso e não técnico, e aí acaba travando tudo. Então, eu vejo que o principal passo ali o que envolve não atrapalhar é justamente o político não querer inventar roda. Reinventar a roda, melhor dizendo. Ele olhar para as coisas como elas realmente são. Então a sua conduta ser direcionada como alguém que tem sede pela realidade. Então não é eu vou chegar lá, pô, achei uma ideia incrível, pá, vamos fazer um projeto de lei que diminui o horário que as pessoas podem parar na frente do estabelecimento tal do bairro tal. Tá, mas você consultou as pessoas que trabalham lá? E o comerciante, o que que ele acha disso? E a pessoa que frequenta, o que que ela acha disso? Eu criticava, por exemplo, na pandemia. Falavam assim: "Tá, mas vamos reduzir então o horário em que as pessoas podem ir no supermercado". Meu amigo, se você reduz o horário, mais pessoas vão concentrar para ir nesse horário. Claro. Se você expandir o horário, menos pessoas vão ficar concentradas nesse Há horário. uma Ent transmissão. Você já conversou com o dono do supermercado? Então, eu acho que o político, primeiramente,
ele precisa de uma característica muito difícil em qualquer pessoa, mas no político as coisas tendem. Eu costumo dizer que a política é a vida pessoal, só que diversas vezes mais intensa. Então, se na vida pessoal tem traição, na política tem muito mais. Na vida pessoal existem tentações ao ego, por exemplo, na vida política vem muito mais. Então eu acho que quando o político ele não se coloca nos sapatos da humildade e não exerce a empatia verdadeira por aquilo, e não só aquela empatia falsa e demagoga para ganhar voto, aí ele não consegue realmente aderir à realidade e entender para poder resolver de alguma forma.